O Fluminense perde de 2-0. O Zubeldia, na entrevista coletiva que eu já vou mostrar depois desse lance, surtou. Jogador do Fluminense também deu entrevista pós-jogo surtado, falando da arbitragem, e eu vou ter que concordar com ele, tá? Essa expulsão aí foi grotesca, completamente grotesca. Antes de qualquer coisa, se inscreve no meu canal e vamos ver o que aconteceu aqui. Contextualizando, o árbitro ele foi checar um lance de possível vermelho para o Canóbio, se eu não estou enganado. Então, a partir daí, o árbitro olhou, achou que não foi cartão vermelho e mandou o jogo seguir. Jogo segue. Confesso que eu queria entender também. Nesse caso, ele vai lá e já pune o jogador do Fluminense que estava na orelha dele falando demais. Eu queria entender o E aí, quando o jogador faz o gesto de palmas, que vem a expulsão. porquê de tanta reclamação aqui. Isso aí, esse Vermelho. amarelo vermelho. Vermelho. Todo mundo ficou incrédulo. Mano, como assim? Realmente, assim, se a gente for interpretar a cena, o jogador parabenizou o árbitro por não ter expulsado o Canóbio. No entanto, o árbitro entendeu isso como uma forma de que ele estava ironizando as próprias atitudes do árbitro. Insistência do Bernal. E aí, ó, ele faz o sinal, Insistência bateu palma, do Bernal, fora, porque estava no VAR. Bateu palma. E o cartão vermelho. Cartão vermelho. Tudo isso porque, de verdade, reclamação. Uma coisa a gente precisa deixar muito claro. Jogadores do futebol brasileiro, acho que do próprio futebol sul-americano, não tem o costume de reclamar pouco. Costumam reclamar bastante com a arbitragem, porque também o nível de arbitragem, eu vou falar que é meio duvidoso também por aqui. Lá na Europa tem uma cultura um pouquinho diferente, eles também reclamam, mas com uma quantidade muito menor com que a gente vê nos campeonatos sul-americanos. Então, por isso, simplesmente o árbitro se sentiu desrespeitado ali e foi uma expulsão totalmente evitável, família. Assim, eu não acho que o árbitro foi correto nessa expulsão, tá? Mas é uma expulsão totalmente evitável aí por parte do Fluminense, que a partir do segundo tempo, do começo do segundo tempo, já começou com 2-0, 1-0 ali com um a menos sonoro ali, tipo, muito difícil reverter. Altitude, um a menos, placar negativo, completamente complexo esse time do Fluminense conseguir a virada após esse lance. E aí depois do jogo terminou em derrota por 2-0 aí do Fluminense. O jogador Freitas vem falar aí pra imprensa. Expulsión que el árbitro, según él, interpreta que lo estaba aplaudiendo por una interpretación. Yo no lo puedo creer. La verdad que a mí me parece una falta de respeto hacia el fútbol, hacia nosotros, que nosotros ahora tenemos que ir a Brasil, a aguantarnos a todo el mundo, que nos putee, porque un árbitro interpreta que era por expulsión. Partido contra Cruzeiro y Boca, el otro día también pasó lo mismo. Entonces, hay que empezar a ajustar un poquito más. Sin faltar el respeto nomás, sin faltar el respeto. Faltando 5 minutos, 10 minutos, él empezó a cobrar falta para nosotros que no eran. Y yo le dije, ahora estás cobrando después que vamos 2-0 abajo. No son así las cosas. Por un mejor espectáculo para la gente, para todo. Para mí no son así las cosas. Tiene que ser justo el arbitraje. No puede. Isso eu concordo, tá? A arbitragem, ela é meio bizarra algumas coisas. Aqui a gente vai ver o Zubeldia putaço. Mas a arbitragem, ela tem uma mania muito feia de, tipo assim, quando o jogo tá 0-0 é uma arbitragem. Quando o jogo tá 1-1 é outra arbitragem. E quando o jogo está, sei lá, um 2-0 um 3-0 é uma arbitragem completamente diferente. Então não tem uma constância, um padrão. Tipo, aquilo é falta a todo momento do jogo, não. Você vai muitas vezes vai ver uma falta extremamente dura, uma falta completamente bizarra no primeiro tempo, que o árbitro não vai dar nada, e no segundo tempo uma falta com uma intensidade muito menor vai ser para amarelo. Então não tem uma constância. Então isso que eu também acho muito errado e eu concordo também com o jogador do Fluminense de falar que não faz sentido ele passar o jogo inteiro não dando um certo tipo de falta e a partir do momento que o Fluminense está perdendo de 2-0 ele começa a dar esse tipo de falta. Não tem um critério para os jogadores entenderem o que eles podem ou não podem fazer, qual é o critério da arbitragem, ele precisa testar esse tipo de contato.
o árbitro vai dar falta? Não deu falta, beleza. Quando ele chegar no segundo tempo, ele vai saber que aquele é um limite de falta que ele pode fazer, que o árbitro não vai dar uma falta. E aí ele vai, faz o mesmo tipo de falta no jogador e o árbitro dá. Não faz sentido, tem coisas que não faz sentido. Então é muito complexo quando a gente fala de arbitragem, não só no Brasil, mas também no mundo afora. No entanto, como eu praticamente só cubro os times do Brasil, eu falo sempre das arbitragens que envolvem times brasileiros. Então vamos dar o play aqui para ver o Zubeldia putaço, porque os jornalistas estavam cobrando ele dessa péssima fase do Fluminense ultimamente. Era un grupo accesible para el que no conoce de fútbol. Y segundo, quédate tranquilo que vamos a clasificar. Vamos a clasificar. Así que no te preocupes por la tabela. Gente, a gente olha a tabela aqui, a gente vê o Bolívar com 4 pontos, o Deportivo com 2 e o Fluminense com 1. Isso significa que são 3 jogos. Ou seja, o Fluminense pode chegar a 10 pontos. Então o Fluminense precisa ganhar os 3 próximos jogos, vamos dizer assim, e torcer pro Independente bater em todo mundo. O Independente já vai ser primeiro, vamos dizer assim. Então se o Independente bate em todo mundo, ele vai provavelmente fazer mais uns 6 pontos. Tirando bateu no Fluminense, né? Faz os 6 pontos, chega ali aos 15 pontos e a partir daí o Bolívar vai ter 6 pontos para tentar fazer. 9 no caso, né? 9 pontos para fazer, mas 6 que ele vai tomar um atropelo. Aí o Fluminense ganhando do Bolívar, ele consegue A4. Aí, mano, vai ser uma loucura esse grupo. Vou ser sincero, vai ser uma loucura, tá? Fazendo as contas aqui de cabeça. Por la tabla de posiciones. Vamos a clasificar y después Fluminense te voy a ver depende la de cara muita y va a coisa, decir, hein? bien, mister, clasificaron. Tranquilo. Ya te respondí la pregunta. Então- Y del arbitraje no voy a hablar. ¿Cuál es el objetivo en la Libertadores? Clasificar. El objetivo de la Libertadores es clasificar, ¿no? Por supuesto que uno quería clasificar primero, pero el objetivo es clasificar. Y yo acá, en la colectiva, estoy diciendo que a pesar de estar mal en la tabla de posición, a pesar de haber hecho 3 juegos malos iniciales en la Libertadores, Tá? yo tengo fe que vamos a clasificar porque confío en mi equipo y confío en todo el staff y toda la tá. gente que trabaja. Quedan 3 juegos. Aí, ó, 3 jogos. Mano, mas eu consigo confiar um pouco no que o Zubeldia fala. Eu sei que é muito fácil porque eu não sou torcedor do Fluminense. Então é muito mais fácil eu olhar de fora e olhar o futebol que o Fluminense estava jogando no começo do ano, que era um futebol acima da média do próprio Brasil, e achar que eles podem voltar a ter esse futebol de novo. Então eu consigo ver aí um mundo que o Fluminense consegue se classificar, mas olhando de forma racional, é muito difícil eles conseguirem os pontos que eles precisam. No entanto, vai ter jogo dentro de casa, acredito não, no Maracanã. Vamos ver o que eles vão aprontar aí. Mas eu acho que eles têm 3 jogos aí, eles precisam somar 9 pontos, ou seja, ganhar de todo mundo e torcer ainda para que o Bolívar acabe não ganhando do Deportivo, do Independente, porque aí vai ficar cada vez mais difícil. Ou seja, o Bolívar ele também pode conseguir fazer 9 pontos ali, no caso, vamos supor que ele vai fazer no máximo 6, perde ali pro Independente. Ele consegue fazer 10. E aí se ele ganha, basicamente, vou ser sincero, o Fluminense tem que ganhar do Bolívar. A partir do momento que o Fluminense ganha do Bolívar, ele tem uma esperança para conseguir passar e o Independente não ir mal. Porque se o Independente começa a ir mal, provavelmente ele vai classificar em segundo e vai tirar a vaga de quem tá embaixo. Então o Independente tem que sair ganhando de geral e deixar Bolívar e Deportivo com o Fluminense se matando lá embaixo. Então é isso que o Fluminense precisa torcer e também fazer a sua parte ganhando todos os jogos. É muito complicado e aí a partir disso o Fábio precisa ali conversar no pós-jogo sobre o que aconteceu. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui no que eles falam. Desempenho, né? A gente sabe que tem a questão da altitude que sempre influencia nesse jogo, né? Quando se joga aqui, né? Você conhece bem. Fala um pouquinho como é que você viu assim, o desempenho do Fluminense e esse resultado. Boa noite. Boa noite. Infelizmente, entramos ali para tentar fazer um bom jogo e sofremos um gol muito rápido, né? Um jogo ali difícil de esperar, uma jogada trabalhada. A gente
não conseguiu neutralizar e a equipe adversária conseguiu o gol cedo, né? Isso aí torna mais difícil reverter o resultado e tem todos os aspectos da altitude, né? Mas agora já ficou para trás, a gente tem que continuar. A reversão do resultado ela é mais fácil quando você toma o gol mais cedo, né? Que você tem mais tempo para conseguir fazer 1-1, 2-1, né? Porque você toma um gol no final do jogo, aí é muito difícil você empatar e virar, né? No caso. Trabalhando em busca de, no jogo seguinte, fora de casa, buscar um resultado positivo, como as outras equipes fazem fora de casa. E é o jogo que a gente tem que focar quando tiver a oportunidade de estar lá na Argentina, para fazer um grande jogo e conquistar o resultado positivo, para depois sim pensar nas 2 partidas em casa. Essas partidas que eu falei do Maracanã vão ser de extrema importância, no entanto, eles precisam ganhar os 3 jogos. Não tem o que fazer. Fluminense, para conseguir se classificar, ganha 3 jogos e fica de boa. Tá ligado? Ganha 3 jogos e fica de boa. Não pode perder, esse é o mínimo e o máximo teto do time para se classificar é ganhar 3 seguidas. Então vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, me fala o que vocês estão achando dessa fase aí do Fluminense. De verdade, eu não esperava por isso, tá? Apesar do Zubeldia falar que quem achava que o grupo era acessível para o Fluminense e não entende de futebol, baseado e pautado no futebol que o próprio Fluminense apresentou no Brasil, eu achei que o Fluminense não ia passar perto nesse grupo, tá? Não acredito que o investimento, o time e o futebol praticado pelo Fluminense no começo do ano é para estar em último lugar nessa etapa da Libertadores, tá? Tudo bem, ali um segundo, terceiro, alguma coisa assim, mas em último, eu acredito que o Zubeldia possa estar exagerando um pouco, falando que quem achou que o Fluminense não ia ter dificuldades não entende futebol, mas, pô, então quer dizer que o planejamento do Zubeldia era, nessa rodada, tá ali entre terceiro e quarto? Não faz sentido, né? Pelo futebol praticado pelo Fluminense durante todas essas jogadas, sendo acho que terceiro do brasileiro, indo muito bem no campeonato regional, enfim, não tem sentido o Zubeldia tá tão puto assim, e ele faz certo de não falar da arbitragem, senão ele pode ser punido. Acredito que a expulsão foi completamente desnecessária, e acredito também que essa expulsão, se não tivesse ocorrido, talvez o Fluminense poderia ter conseguido até um empate, porque o Fluminense tem time, tem capacidade técnica e tática para conseguir fazer 1-1, 2-1 fora de casa, mas não aconteceu, houve a expulsão. Fica aí de alerta para os próprios jogadores do Fluminense para não ficar reclamando assim de uma forma tão exacerbada com os árbitros, porque os árbitros vão punir, principalmente o time brasileiro. Libertadores a gente sabe, geralmente é uma arbitragem que protege bastante times que jogam contra o Brasil. Então é muito complexo, mas não acho que justifica aí esse rendimento do Fluminense. Acredito que era uma expulsão totalmente evitável por parte do jogador. Também achei equivocada por parte do árbitro essa expulsão, mas de qualquer forma é isso, 1-0, e vamos ver se o Fluminense vai conseguir fazer essa remontada para conseguir se classificar na Libertadores. Eu confesso que se o Fluminense consegue engrenar 3 vitórias seguidas, eles provavelmente vêm muito fortes para conseguir até conquistar umas semifinais aí, vou falar, porque esse time do Fluminense joga bola, o Hulk tá vindo, tá ligado? Então vamos ver o que vai acontecer com esse Fluminense, certo? Vamos observar de perto, porque realmente eles têm jogos duríssimos aí pra enfrentar ao longo da temporada nessa Libertadores, certo? Então deixa seu like, eu já falei demais, se inscreve no canal que eu já falei demais, e tamo junto, e é nóis.